Olá, pessoal. Boa tarde. Hoje, domingo, dia 22 de maio de 2022. Deus tem falado ao meu coração algumas coisas e eu quero compartilhar com vocês. Confesso que essa já é a terceira vez que eu tento começar a gravar esse vídeo, mas me fogem as palavras na minha mente, me foge o raciocínio, mas eu vou tentar compartilhar com vocês algo que Deus tem falado comigo durante essas últimas semanas. Eu tenho meditado muito sobre a religiosidade, sobre um verdadeiro cristão apaixonado por Jesus, que tem amor por ele e amor pelas almas, porque não tem como você estar apaixonado por Jesus, você amar ele de coração e não se compadecer dos seus irmãos, não ter amor pelas almas, não tem como. Um verdadeiro cristão apaixonado por Jesus, ele também vai estar com desejo de fazer o nome do Senhor conhecido, com desejo de levar a palavra dele. E, irmãos, eu confesso que não é fácil, porque quando a gente tem um pensamento na nossa mente de fazer a obra de Deus, de ser útil para o reino de Deus, de compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem falado no nosso coração. Mas eu confesso que não é uma coisa fácil. A gente vê, às vezes, alguém pega o celular, fala tão bem, aí a gente pensa, nossa, mas poderia melhorar isso e aquilo. Irmãos, vamos ter paciência uns com os outros, porque às vezes é a falta da prática e não é fácil falar o que Deus coloca no nosso coração, compartilhar de maneira que as pessoas entendam. Então, eu tenho muito meditado sobre como na nossa vida, nós no decorrer do tempo, nós cristãos, nos afastamos do primeiro amor. Por quê? Muitas vezes nós tivemos nossas vidas transformadas, mas no decorrer do tempo esse primeiro amor vai saindo dos nossos corações, das nossas vidas, por conta das ocupações do dia a dia. Então, eu costumo falar assim, pensar assim, que existe dois tipos de cristão. Aquele que está começando a conhecer a Cristo, aquele que está no primeiro amor, aquele que verdadeiramente nasceu de novo e não tem mais prazer no pecado, ainda que peque, com certeza todos nós pecamos, todos os dias, mas não tem prazer no pecado. Nós todos os dias nos arrependemos genuinamente e pedimos perdão ao Senhor, mas tem aquelas pessoas que estão no primeiro amor, que tem aquela sede, fome, e muitas vezes essas pessoas são tidas como religiosas, como fanáticas, e às vezes não é, gente, e às vezes é porque a pessoa quer se dedicar. Eu tiro por mim, porque quando eu sou 8 ou sou 80, costumo ser intensa na busca pela presença de Deus. Se eu estou buscando a Deus realmente, eu costumo fazer isso com intensidade, porque se eu sou intensa nas amizades, se eu sou intensa no meu relacionamento com meu esposo, com meu filho, se eu quero fazer o melhor para eles, eu também, no mínimo, devo fazer o melhor para Deus, para o reino de Deus. Se eu tenho o amor, o desejo da presença do Senhor, de estar agradando a Jesus, então eu também preciso ser a melhor que eu puder ser nessa área também. Então, gente, muitas vezes a família não vai entender, vai pensar que você é um fanático. Muitas vezes as pessoas do mundo não vão entender, vão falar, nossa, você só fala em Jesus, você agora quer ser mais santa do que todo mundo. Não é isso. A gente que deseja viver um relacionamento com Cristo, a gente quer obedecer a Ele em tudo. Então a gente ensina, a gente tenta viver, a gente tenta fazer contrário à nossa natureza, mas não é fácil, gente. Não é fácil. E você ainda assim se preocupar em ter um bom relacionamento com as pessoas, sem parecer ser um arrogante, sem parecer ser um cristão religioso, porque há uma linha muito fina mesmo que separa o cristão religioso do verdadeiro e genuíno cristão. Mas não cabe a mim e a você a julgar ninguém, quem é cristão genuíno e quem é um cristão apenas religioso.
Eu posso falar para você que só Deus conhece os corações e Ele tem um propósito na vida de todos nós. Então, eu quero deixar para reflexão. Eu quero começar lendo alguns versículos que eu já havia meditado hoje e eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, o primeiro deles se encontra em Apocalipse, o capítulo 20, o capítulo 3, o versículo 20, que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, o que eu começo essa palavra falando o quê? Que a voz do Espírito Santo é uma voz doce e suave. Ele não vai chegar com você mudando toda a sua vida ou te colocando num vale assim de início para que você busque a ele. Não, às vezes é preciso ele fazer isso e ele faz para o nosso bem. Mas às vezes ele ensina quando tá tudo bem na sua vida, a voz do Senhor vem como um sussurro suave e leve. E cabe a você, cabe a mim obedecer e dar ouvido. E outra coisa, a gente tem que dedicar sim uma parte do nosso dia para estar em comunhão com Ele, para ler a palavra, para orar. Se fosse possível, todos os dias a gente ter a oportunidade de ler essa palavra, tentar guardar ela no nosso coração. Se fosse possível, todos os dias a gente orar pelo menos 1 hora durante o dia. Isso já faria tanta diferença nas nossas vidas. Isso já nos ajudaria tanto. Mas com a vida corrida que nós temos hoje é bem complicado, né? Viver intensamente assim com Cristo, mas que você não perca esse hábito de buscar a presença de Deus. Então, eu entendo isso de início, que Deus vai bater na sua porta. Cabe a você ouvir a voz dele, atender a voz do Espírito Santo ou não. E em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16 diz: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Tomara foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Imagine, o nosso Deus, ele é um Deus intenso também. Eu entendo isso, que o nosso Deus é um Deus intenso. Se você ama, ame mesmo. Se você quer a presença do Senhor, busque mesmo, incessantemente, constantemente. Ou seja, Deus não é uma coisa que você acha em qualquer lugar, não. Deus não é uma coisa que você acha em qualquer esquina, não. Você tem que buscá-lo. A Bíblia fala, buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, ele está chamando a voz do Senhor, né? Como a gente acabou de ler, ele está à porta e bate. Cabe a nós abrir a porta, cabe a nós sentar para ouvir a voz de Deus, cabe a nós falar com ele. Então, a palavra diz que, não é a palavra, mas tem um ditado que diz que Deus faz o impossível, mas o impossível é nossa obrigação fazer. Então, eu estava meditando esses dias sobre como as leis dos homens é um exemplo assim da lei de Deus. Você tira um exemplo aqui comigo. Eu, esses dias, fui convocada para um concurso que eu tinha feito há muito tempo. Eu tinha esperança de ser chamada, né? E por muito tempo eu pensei, nossa, quando eu entrar nesse concurso, minha vida vai estar feita, porque eu vou ganhar bem, eu vou ter ganha bem relativamente, sabe, gente? Melhor do que eu ganhava antes, mas eu pensava assim, que quando eu conseguir esse emprego, vai ser tão bom, eu vou ficar feliz, eu vou fazer isso de comida, porque no caso vou ser uma merendeira, né? Ainda estou aprendendo, mas não vou perder meu cargo, então eu pensava que ia ser tudo mais fácil, a gente pensa que é tudo mais fácil. Aí quando eu tava lá dentro do ônibus, esses dias, porque eu entrei sim, mas no início a gente entra de volante, tem que estar cada dia numa escola. Você não conhece a cidade direito, você sofre demais. E eu não tenho habilitação de carro, né? Então eu tenho sofrido demais. Então eu estava meditando. Nas leis dos homens, imagine só. Você faz a prova de um concurso, você tem que fazer uma prova do concurso. Você tem que depois esperar ser chamado. Depois você tem que fazer a fase da adaptação, que não, a adaptação em toda coisa nova, a gente sabe que é o pior que tem, né? Até a gente ficar bem, ficar tudo tranquilo naquele novo serviço. Então,
Se no mundo mau e pecaminoso é assim, imagina para o reino dos céus. Muitas vezes a gente acha assim que eu sou salvo, eu não preciso fazer mais nada. Tanto aqueles que acreditam na predestinação, quanto aqueles que acreditam mais no livre-arbítrio. Você sabe que Jesus te deu a oportunidade de conhecer o amor dele, de ser salvo nele, de viver as maravilhas que ele tem para você. Só que você acha que só isso já é o suficiente. E aí eu medito, se no mundo mau e pecaminoso as pessoas têm regras e tudo é difícil, tudo tem seus prós e seus contras, tudo é difícil, nenhum trabalho é fácil, né? Por mais bom que seja, por mais bem remunerado que seja, tem as suas cobranças, tem as suas peculiaridades, né? Então, se no mundo mau e pecaminoso funciona desse jeito, gente, imagina o reino dos céus. Imagina o nosso Deus, que ele é perfeito, que ele é o Deus de toda a perfeição, que ele é o Deus que gosta das coisas deles limpas, organizadas. Aquele Deus que gosta, que fez o mundo, o universo. Daí você tira uma base. Se Deus, se o mundo mal cobra das pessoas, tanto o mundo mal cobra tanto das pessoas. Imagina o zelo que nós temos que ter com o reino dos céus. Se é esse reino que nós estamos apaixonados por Deus, se é esse reino que nós queremos um dia adentrar, né? Estarmos face a face com Deus. Então, se a gente que vivendo aqui nessa terra, existem as leis humanas e nada é tão fácil de cumprir, imagina para o reino de Deus. Então, muitas vezes eu não sei em que nível de evangelho você está. Eu não sei se você é um novo convertido que está vivendo o primeiro amor, e eu te dou os parabéns por isso, porque é tão bom. E eu te falo para pedir a Deus que não deixe essa chama esfraquecer na tua vida. Viva intensamente esse momento. Leia mesmo a palavra de Deus. Busque conhecer toda a palavra de Deus. Busque ler pelo menos uma vez durante a sua vida. De preferência agora no primeiro amor. Leia essa palavra toda. Leia a Bíblia toda. E ore bastante. Reserve momentos do seu dia. Quando eu estava me convertendo do meu primeiro amor, eu de madrugada, gente, eu acordava de madrugada para orar. Eu tinha prazer em estar na presença de Deus. E eu fui intensa naquele momento. Só que no decorrer da minha vida, no decorrer da vida de todos os cristãos, é isso que eu quero falar agora. De qual nível de cristão você é? Você está no nível do primeiro amor? Ou você está no nível de um verdadeiro cristão que realmente tem prazer na lei do Senhor? Tem prazer, mudou os seus pensamentos, mudou os seus hábitos, mas mesmo assim se encontra morno espiritualmente, como eu acabei de ler. Eu sei as tuas obras. Deus diz, eu sei que você é meu servo. Eu sei as tuas obras. Eu sei que você me serve e me ama me servir. Eu sei das tuas obras. Mas eu sei também que você nem é frio hoje, cristão, que já está na comodidade. Eu sei que você nem é frio e nem é frio nem as quente. Você é morno. E a Bíblia fala que o morno, ele vomita da boca dele. Porque Deus não quer pessoas meio termo. Deus não quer meio cristãos. Deus quer cristãos apaixonados. Eu vou te dar um exemplo prático. Se você é um cristão que na sua empresa você é igual um cristão 007, ninguém sabe da sua fé, ninguém sabe que você é evangélico, tá errado, irmão. Tá errado, você tem que mostrar, aqueles que são de Deus, eles dão frutos dignos de arrependimento. Aqueles que são de Deus são sal da terra. Você precisa falar do amor de Deus. Você não pode ser um cristão 007. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso para o teu pai. O teu pai quer que você seja um cristão faminto por ele. Ainda que você tenha um temperamento mais recatado, uma pessoa mais reservada, assim como você mostrar Jesus nas suas pequenas atitudes do seu dia a dia. Há como sim você mostrar ser uma pessoa diferente, ainda que você não queira falar diretamente do evangelho, ainda que a sua empresa que você trabalha não possa, ainda que na escola você não possa falar diretamente de Deus, mas você consegue falar de Deus também com as suas atitudes. Então, Deus tem chamado a gente para sermos intensos. Ele não quer crentes frios e nem quentes, nem quente nem frio. Então,
Ele quer crentes apaixonados por Ele. Então, crentes 100%, não 8%, mas 100%. Ou tem um ditado que diz, eu sou 8, eu sou 80. Eu vivo muito isso. Porque se eu não estou bem na presença de Deus, eu estou vivendo como um cristão religioso. A verdade é essa. Se eu não estou, como é que você vai saber se você está sendo um cristão religioso ou não? Se eu não estou dedicando o tempo da minha vida para buscar a presença de Deus. É verdade que o tempo consome muito o trabalho consome muito o nosso tempo, mas nós temos que tirar um tempo para Jesus, porque muitas vezes a gente tem tempo para isso aqui, mas não tem tempo para ler a palavra de Deus, não tem tempo para orar, para falar com o nosso Pai. Gente, quando a gente ora, a gente não tá, vou satisfazer só a vontade do Pai aqui, vou orar um pouquinho, falar com Ele. Não, gente, é a gente que precisa. É a gente que precisa falar com Ele para que a gente seja fortalecido. A gente precisa ler a palavra, a gente precisa falar com Ele. Uma oração, gente, não é uma repetição, uma mera falação, não é do coração. Fale como você fala a um amigo, fale com o seu Deus, sabe? E muitas vezes eu vejo tantos cristãos religiosos, isso me entristece, que faz como os fariseus, os saduceus, que colocavam muitas regras e julgos, achando que eles iam agradar a Deus com isso, mas não. Ninguém consegue agradar a Deus com religiosidade, com julgos, com regras, com condutas humanas. O que você tem que fazer é o que Deus pede na palavra dele. O maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e, semelhante a isso, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você não ama a Deus sobre todas as coisas, você também não vai conseguir amar o seu próximo. Então, tudo começa com o amor. Se você não tiver o amor, você não está vivendo o verdadeiro evangelho que o teu Pai te chamou para viver. E também aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo do 3 ao 5, diz assim: E sofrestes e tem paciência. Eu sei as tuas obras, né? No versículo 2. A parte A do versículo. E a partir do versículo 3 diz, capítulo 2, versículo 3. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então, Deus sabe que você é cristão, que faz muito tempo que não está no primeiro amor, mas está num estado de mornidão. Olha o que Deus fala. Tenho, porém, contra ti que deixasse a tua primeira caridade, ou seja, o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeste. Então, Deus, Ele sabe das nossas obras. Só que, como a gente já ouviu falar, a salvação você não trabalha por ela, né? Ela é gratuita, ela é de graça, ela é de Deus. Mas você tem que seguir como um verdadeiro cristão, sabe? Cada dia se aperfeiçoando na presença de Deus. Ele diz que tem contra nós que deixastes o primeiro amor. Então, eu entendo muito isso. Vocês sabem que quando a palavra vem para alguém que está falando, assim, expondo, a palavra é porque primeiro falou com ela. Então, eu nunca saí da presença de Deus, nunca saí da casa de Deus, nunca deixei de colocar Ele nos meus planos, no meu dia a dia, orar em pensamento. Mas muitas vezes o dia a dia, o cansaço, a acomodação espiritual nos tira a fome e a sede pela presença de Deus, nos tira o contato da oração, nos tira o contato da leitura diária pela palavra. E isso vai nos fazendo ficar longe de Deus. E o resultado disso é ansiedade, depressão, dureza de coração, insensibilidade à voz do Espírito Santo. Então, que você tenha cuidado de não cair, de não ser frio espiritualmente, mas de ser quente na presença de Deus, de ser esforçado realmente em buscar e conhecer o seu Pai, aquele que te ama, aquele que quer sempre o teu bem.
Ele não faz nada para o teu mal, tudo é para o seu bem, porque Ele te ama demais. Ele não precisa ficar se lembrando de mim e de você. Ele não precisa de nós, mas todos os dias Ele está com o Espírito Santo dele batendo a porta do nosso coração. Que você venha abrir a porta do seu coração e dar ouvidos a Deus e mudar, voltar ao primeiro amor, pois é ali que Deus quer que você esteja, no centro da vontade dele. Você só vai viver o centro da vontade dele, você só vai ter a paz que você precisa quando você estiver vivendo o primeiro amor novamente. E não importa quantas vezes você vai errar e você vai começar, mas recomece. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Recomece a busca. Peça força a Ele, que Ele vai te fortalecer e vai te fazer um faminto pela presença, pela palavra e pelo Espírito Santo. Que Deus possa tocar o seu coração com essa palavra nessa manhã. Tenha um bom dia.